Bom dia, pessoal do Corpo Saúde e Linguagens. Estamos aqui para colocar o nosso corpo em movimento e fazer essa aula maravilhosa acontecer. Eu sou o professor Anderson, estou substituindo a professora Fernanda, como vocês podem ver, eu não sou a professora Fernanda, e estou aqui com ele, o nosso incrível professor Jocélio. Bom dia, professor Anderson, bom dia, turma, sejam todos bem-vindos a mais um momento de troca. E hoje é dia, de corpo em movimento, vamos falar de performance, vamos falar de arte, videoarte e outras coisas, Isso. Pro Anderson? Exatamente, muita coisa aí relacionada à tecnologia. E aí, gente, olha só, vamos começar aqui. Estamos iniciando a atividade 3. Bora lá então, olha só. Nós vamos utilizar aquela metodologia que conversamos na aula anterior de rotação por estações de aprendizagem. E aí vamos pegar aqueles 3 objetivos de estudo que temos desde a aula anterior, que são a arte efêmera, a foto performance e a vídeo performance. Aí essa metodologia permite que a gente possa planejar atividades diferentes sobre o mesmo tema, porque a gente vai se dividir em estações de aprendizagem e vamos conseguir realizar aí em grupo uma aprendizagem de forma coletiva, conversando com as outras pessoas, informando conhecimento, porque o conhecimento ele não brota do nada, não, ele existe de forma coletiva e a interação com as pessoas ajuda a fortalecer os nossos laços e os nossos laços de conhecimento, de aprendizagem. E vamos lá na tela de novo, olha só. Os grupos se revezam entre as estações de maneira que ao final da atividade todos tenham o delineamento do assunto como um todo. Então vamos supor que você começou lá na estação da arte efêmera, você estudou na arte efêmera. Aí deu um tempo, você vai para a estação de foto performance. Aí você fica lá. E o grupo que estava na estação de foto performance foi para de vídeo performance. E o grupo que estava na de vídeo performance foi para a de arte efêmera onde você estava. E assim nós vamos rotacionando pelas estações. Aqui novamente os nossos grupos, vão dar uma olhadinha só para ter isso bem fixo em nossa cabeça. E hoje nós vamos focar em alguns outros elementos. Lembrando que um dos nossos principais objetivos aqui está relacionado ao mapa mental, que é aquela forma de você resumir um pouco daquilo que você entende sobre um determinado assunto, utilizando o quê? Utilizando diversos elementos gráficos e sintetizando aí ideias da forma mais objetiva possível para que você possa olhar o assunto, olhar aquele papel que você criou, pode ser uma cartolina, pode ser um papel sulfite, e conseguir captar o essencial desse tema. Não é para você ter que... eu esqueci sobre determinado assunto, vou ter que reler todo aquele texto que eu tinha estudado para aquele assunto. Não, você tem a folhinha lá e vai ficar muito mais tranquilo, professor? Exatamente, o mapa mental ele nos auxilia na construção dos nossos saberes, a revisar, a consultar mesmo o que a gente conseguiu mensurar com relação à nossa pesquisa. E sempre também ampliar, porque aí a gente percebe o que a gente não conseguiu atingir ou conseguir desenvolver. Porque, assim, na construção do mapa mental, você coloca o que ficou mais importante para você dentro daquele assunto. Se não tem muita coisa, significa que está faltando informação, né, Anderson? Exato. E se você está com muita informação, significa que, vamos começar a fazer um trabalho de curadoria, vamos escolher o que é fundamental falar sobre esse assunto e apresentar dentro do nosso mapa mental. Exato. E tem uma frase que é interessante para ser utilizada aqui dentro do contexto do mapa mental, que diz o seguinte: se tudo é importante, nada é importante. Então, se você lê um texto, você considera tudo importante, você quer simplesmente copiar o texto para o mapa mental, quer dizer que tem alguma coisa errada. É importante você sintetizar algumas ideias para que isso facilite o seu conhecimento depois. Até porque é muito mais fácil você lembrar certos elementos de ideias dispostos em um mapa mental do que lembrar um texto inteiro. E esse mapa mental vai ser direcionado para um mural. Isso, um mural muito bonito, que pode ser tanto físico, utilizando aí cartolina, papel cartão, papel crepom, papel laminado, papel
Qualquer papel. Todos aqueles papéis que estão lá na sala da coordenação, a gente vai lá roubar, né, professor? Exato. E é interessante que as estações disponibilizem também pequenos papéis para registro. Pode ser post-it, por exemplo, bem como caneta, lápis de cor, canetinha, entre outros materiais gráficos que deixam a coisa bonita, maravilhosa que a gente gosta de usar. Mas, porém, entretanto, todavia, foque principalmente no contexto do conhecimento. É aquele negócio que a gente comentou na aula anterior, né? Ai, o meu mapa mental tá a coisa mais linda, professor. Mas explica esse conceito aqui pra mim, então. Ai, eu não sei, mas tá bonito, né, professor? Tá lindo. Então, gente, a beleza, ela tem que ficar em segundo plano. Ele pode ficar bonito, mas essa beleza tem que estar associada ao conhecimento, senão ficou só uma obra de arte. E aí, gente, é o nosso vídeo da aula anterior sobre mapa mental. Veja como fazer um mapa mental de forma simples. E a gente já viu, não vamos passar de novo. Agora vamos falar de arte efêmera. O que é efêmero? O universo é efêmero, gente. Porque um dia o universo vai deixar de existir, pelo menos dessa forma que a gente conhece. Mas a gente usa isso também na arte, porque a gente gosta de transpor palavras para outros conceitos. Então, a arte efêmera também está ligada a um conceito de curadoria, você selecionar determinados objetos e colocar dispostos em um lugar, que pode ser virtual também, pode ser uma exposição virtual. Utilizado para denominar instalações. Nós temos happenings também. Nós temos performances, que não têm pretensão de ser perenes e se opõem às formas mais tradicionais da arte, como a pintura e a escultura. Por quê, gente? Já viram a Vênus de Willendorf? É uma esculturinha desse tamanho. O pessoal fez lá, eles viviam ainda nas cavernas. Nós vivíamos nas cavernas como nós fizemos a Vênus de Willendorf. E sabe o que aconteceu? Ela está viva até hoje. A Vênus de Willendorf durou assim, ó, séculos e séculos. A gente pode falar alguns milênios. Mas a performance, professor, a performance, já viu alguma performance da idade das cavernas, da Paleolítico? Não, professor, nunca vi. Nunca consegui ter esse privilégio. Então, por quê? Porque para a gente ter algum tipo de registro, assim, algum tipo de contato com a performance, a gente precisava de uma gravação. E naquela época das cavernas, ainda não tinha inventado as câmeras, ainda não tinha centro de mídias naquela época. Tinha até uma versão parecida que era ao vivo. Aí então, olha só, idade das cavernas, as pessoas faziam certo tipo de obras de arte que duraram até hoje. A gente tem obras de arte de 40 mil anos, sabe? Tipo pinturas rupestres. E a gente chega na modernidade, a gente vai passando o tempo, estamos passando muito tempo assim, e a gente chega no momento em que a gente enxerga as coisas como mais perenes. Então, é interessante pensar nisso, né? Porque antes, muitas vezes, os artistas eles faziam a obra de arte porque eles queriam se eternizar. Sim. Aí a gente passa o tempo, a gente vê que o artista ele está fazendo uma obra que tem uma durabilidade extremamente baixa comparado com outros tipos de obra e às vezes dura, por exemplo, um dia, às vezes dura só o momento da apresentação. Então, existiu uma mudança assim, no pensamento, no paradigma da obra de arte que é extremamente interessante da gente refletir. Por que isso acontece? Por que as pessoas passam a enxergar a possibilidade de fazer obras de arte que não se eternizem, não durem para sempre? É questionar bastante aquela questão da imortalização, né, dos cânones acadêmicos que a gente tem com relação às obras de arte. Quando a gente proporciona esse questionamento do que é realmente relevante, qual a relevância daquela obra de arte, o que ela significa, o que ela contextualiza, né? Não só representando o conceito histórico, mas o que ela representa no presente, o que ela vai impulsionar, não é verdade, professor? Isso. Então é muito interessante a gente pensar que isso está ligado à nossa própria época. E aí, tem um vídeo aqui para vocês, né, sobre arte efêmera, a questão do conceito. E a gente já volta aqui para falar com vocês sobre arte efêmera. Se fosse debaixo daqui, ó. Daqui assim, tá, pega esse vestido, essa coisa que é longo, o vestido. Para.
peraí, segura. Aí tu dá a volta depois. Vai. Peraí, calma. Eita, acabou a obra de arte. Olha o quanto que é efêmero. Exatamente, vai embora rapidinho, acontece e acaba, né? Veio na cabeça um questionamento. Será que aqueles murais que a gente constrói de tempos em tempos lá na escola não é uma arte efêmera? Sim, exatamente. Exatamente, né? A gente às vezes pensar, porque a pintura é uma obra de arte que tem uma durabilidade grande. Nem sempre. E pode ser intencional do próprio artista ele transformar aquela... Porque, por exemplo, às vezes a gente pega a arte conceitual, que às vezes é um pouquinho mais difícil de entender, né? Porque a obra de arte não é a pintura, é a ideia por trás dela. Então, o cara faz a pintura, mas depois ele destrói a pintura. E transformou a pintura numa arte efêmera, sendo que a obra de arte em si não é a pintura, é o ato de destruir a pintura. Sim, Caramba! E me remeteu àquelas construções que nós, professores, e vocês, estudantes, fazem durante o ano. De repente, tem um recorte com relação ao calendário, um mural relacionado ao carnaval, um mural relacionado à Páscoa, e todas essas datas aí que a gente tem comemorativas ao longo do ano, principalmente festa junina. Todo mundo aí já fez algum mural de festa junina, né? Exatamente. E aí, depois que passa aquele evento, né, a gente faz aquela construção bonita. Tem murais, assim, memoráveis que eu já vi nas unidades escolares. E aí aquilo vai embora, se torna efêmero, porque a gente só fica com um registro. Sim, não é verdade, exatamente. E aí eu lanço um questionamento. Será que se a gente não tivesse a tecnologia que permitisse registrar isso através de uma fotografia ou de uma filmagem, será que a gente iria jogar fora esse tipo de trabalho? Pode ser que não, né? Porque é o nosso portfólio. Sim. Por exemplo, eu tenho fotos de murais que eu construí com os estudantes desde o início da minha carreira. Eu já tenho aí 12 anos de sala de aula, né? Então, quer dizer, já é um tempinho. A gente já sabe que se eu tivesse que guardar todo esse portfólio, imaginando, eu sou jovem aí na rede, tinha um professor que tem já 30 anos na rede, né, Pro? Sim. E imagina, guardando todos esses trabalhos, né, toda essa documentação. Então, o digital, né, a fotografia, as evidências, elas nos ajudam a trazer essa arte efêmera, como, por exemplo, o mural que a gente constrói na escola, eternizado. Né, a fotografia é interessante porque ela permite, esse aqui é um livro que eu tenho e esse aqui é o meu portfólio dos trabalhos que eu fiz na escola. Se não tivesse, a gente teria, por exemplo, assim, esse aqui é o quarto do meu filho, ele dorme aqui, esse aqui é o meu quarto, né? E esse aqui é o meu portfólio. Mas peraí, o seu portfólio é um quarto? Sim. Porque, né, tem muitas obras que ocupam realmente muito espaço. Então, a tecnologia permitiu isso, né? Principalmente a arte urbana, né? Como o grafite, por exemplo. O grafite, ele está sempre em transformação. Ele é efêmero, porque sempre tem até alguns artistas que não cobrem o trabalho do outro, mas existe também alguns trabalhos que são cobertos pela modificação estrutural mesmo da sociedade. Aquele muro que tinha um grafite acabou sendo pintado porque foi vendido, enfim. De acordo com essa história. E aí, o que nós temos? O registro, a fotografia dessa arte efêmera. O próprio fator do clima, né? O sol batendo todo dia, a chuva, vai desgastando mesmo a obra de arte, né? E aí, gente, vamos aqui alguns exemplos da questão da arte efêmera. Nós temos aqui um leãozinho feito, que delícia! Sim, é de chocolate. Aqui nós temos mais uma outra obra de chocolate, uma escultura. Às vezes eu vejo nas redes sociais alguns tipos de obras feitas de chocolate e é extremamente conflituosa a relação com elas, porque elas ao mesmo tempo são gostosas e ao mesmo tempo são bonitas. E quando você consegue um, você perde o outro. Eu acabei de ganhar uma arte efêmera, professora. Eu ganhei uma escultura na Páscoa. E ela já não existe mais. Não existe mais, tá vendo? A arte efêmera, muito bom exemplo aqui pra gente. Isso aqui é um rostinho feito de coisas de comer. Nós temos tomates, pimentas, abobrinhas e etc. E aí a gente está relacionando muito isso à foto performance, que é uma das linguagens da arte que se propõe a ser criada através da fotografia, utilizando hibridismo. Hibridismo a gente pode colocar como sinônimo de mistura, tá? Então olha só, nós temos um ser aí que inclusive parece ter saído do Kung Fu Panda. Lembro de um personagem parecido com esse. E nós temos um tipo de obra de arte que ela só poderia ter saído da imaginação pura, né? Não tem como você
Fala assim, eu já vi uma cena dessa na minha vida. Pode ser um Lembra sonho. bastante os deuses egípcios, né? Mas Isso. como tem uma característica mais contemporânea, a gente percebe que é uma obra surrealista, né? Isso. Aí a gente avança aqui, mais uma vez, um elemento assim, onírico, ligado aos sonhos, com as coisas bonitas. Já teve um sonho de estar voando? Eu tô tendo uma sensação de que está voando, embora não esteja voando. Na verdade é uma perspectiva. Mas ao mesmo tempo passa a ideia de que está voando. E aí você tem esse jogo aí entre a imagem e a sombra também e a floresta. Aqui mais uma obra de arte, relacionando bastante a questão da natureza, né? Uma pessoa muito intrincada com a questão das plantas. Isso me remeteu até a uma questão mais indígena, né? Os indígenas, eles têm uma relação com a natureza que é muito diferente da relação que a gente tem com a natureza. Eles enxergam a natureza como algo que é parte deles e eles são parte dela. E a gente enxerga a natureza como algo que produz recursos pra gente, tipo o chocolate. Aqui o vídeo, esse aqui é o Insulada que a gente acabou de ver, que inclusive tem uma ideia interessante porque ele também está relacionado à questão da natureza, né? A gente viu uma mulher meio que imiscuída lá nos galhos, nas árvores e tal, e é aquele momento ali, pá, acabou. Tentando proporcionar uma cena orgânica, né? Isso. Entre ela ali e a interação com a natureza. Realmente propõe esse pensamento. E aí, gente, vamos lá para a video performance, que é uma das linguagens híbridas da arte que se propõe utilizar vídeo nas performances, utilizando as novas tecnologias ligadas à edição de vídeo. Aí a gente consegue editar vídeo, agora é muito maravilhoso, dá pra gente usar até CGI na nossa casa com fundo verde. Vamos para o vídeo de vida performance para ficar mais fácil de entender do que a gente falando. Aí voltamos, você viu que coisa mais linda, mais maravilhosa, vocês viram o que é? Então a gente estava vendo um tipo de vídeo performance que utilizou o recurso do Chroma Key, que nós temos aqui, que às vezes a gente usa, às vezes não. Mas ele dá uma dimensão de interação entre nós e o vídeo que está sendo transmitido. É uma forma aí de fazer arte que é bastante interessante. Mostra o corpo em movimento, né? Ali eles focaram realmente nas mãos, nos braços, né? Então aqui tem aquela interação aqui, né? Acontecendo com o som, um único som que vai rolando, né? Durante a trilha sonora da performance. E essa interação com a imagem, né? A imagem proporciona o quê? Né? Uma subjetividade, um link ali com o signo, com relação à natureza também. Eu fiz mais uma relação com a questão da natureza. Então a gente percebe o quê? Que é possível a gente explorar uma única temática em várias outras vertentes. A gente viu na foto performance, a gente viu agora na vídeo performance e a gente viu na arte efêmera. Exato, e é interessante como a gente consegue perceber o quanto tem de hibridismo nisso. Exato. Tem trilha sonora, tem a questão do vídeo, tem a questão do corpo em movimento. E a gente vai continuar falando isso agora na hora da interação. Então, a gente espera vocês. Vem falar com a gente.